Olá, pessoal. Boa tarde, né? A última aula que eu ministrei para vocês foi sobre reações de oxirredução, tá certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a eletroquímica, tá? Então, dando continuidade ao nosso raciocínio, né? A gente tem assim, eletroquímica, potenciais padrão de redução. Então, tem assim, os elétrons são transferidos do anodo para o cátodo pelos seguintes motivos, né? Como a gente viu na aula passada aqui. O anodo, tá certo? É aquele que transfere elétron para o cátodo. Então, o anodo é quem oxida e o cátodo é quem reduz. Mas por que sempre o anodo transfere o elétron para o cátodo, né? Porque exatamente o anodo ele tem algumas características, como eu falei aí. A energia potencial do anodo é maior do que a do cátodo. Quando a gente fala em energia potencial, né, a gente fala como se a gente estivesse aqui numa cachoeira, por exemplo, tá? Então, a energia potencial do anodo, tá, é sempre maior do que a do cátodo. Por isso que os elétrons são transferidos do anodo para o cátodo. Por isso que ele se oxida e o cátodo se reduz, tá? A reatividade do anodo, tá? Aqui anodo, né? Desculpa. A reatividade do anodo é sempre maior do que a do cátodo, se a gente for ver a tabela, tá? Existe uma tabela, acabei não colocando, mas existe uma tabela que você vai ver que todos os elementos, né, que são dados por anodos que transferem elétrons, que tem um potencial padrão de redução menor, tá? Ele vai ser sempre mais reativo do que o outro. Então, se a gente pegar na tabela, tá? O zinco, por exemplo, ele vai ser sempre mais reativo do que o cobre. Então, espontaneamente, o zinco é o anodo e o cobre é o cátodo, certo? Então, tem essa transferência de elétrons aqui espontaneamente. E um outro fator também para que o anodo sempre transfira elétron para o cátodo são os potenciais padrão de redução, né? São os potenciais medidos experimentalmente, utilizando um eletrodo de hidrogênio que tem como referência, né? Tem por conversão o potencial padrão igual a zero. Então, o zinco vai ter um potencial padrão de redução menor, que é menos 0,76 volts, menor do que a do cobre, que é mais 0,34 volts. Certo? Então, essas são as razões pela qual o anodo sempre transfere elétrons para o cátodo. Certo? Aí aqui, tá? A gente tem, né? Os dados eletroquímicos são convenientemente colocados em uma tabela. Então, se vocês olharem aí na tabela, tá certo? Que aparece no slide, né? Deixa eu aumentar aqui. A gente vai ter aqui, olha, cada reação química dessa, de redução, geralmente, as tabelas delas são dadas em potencial padrão de redução. Tá? Então, sempre olha aqui se é dado em potencial padrão de redução ou de oxidação. Se for de redução, eles vão sempre ter esse sistemazinho dos elétrons ser sempre antes da seta, tá? E ele vai ter esse potencial aqui específico que foi determinado experimentalmente. Uma outra tabela raramente acontece, vem com potencial padrão de oxidação. Então, nesse caso aqui seria 2F, as setinhas formando F2 mais 2 elétrons. E esse potencial aqui seria menos 2,87. Mas, no geral, é sempre de redução que vem nos livros. Mas é sempre bom prestar atenção se a gente está falando de potencial padrão de redução ou de oxidação, tá? Lembrando que todos esses dados aqui são dados experimentais, tá? Determinados experimentalmente, tá? Aí aqui tem assim, como é que a gente pode calcular, né, o potencial padrão, tá certo, de uma célula? O potencial padrão de uma célula, tá? Vai ser igual ao potencial padrão de redução do cátodo, tá? Menos o potencial padrão de redução do anodo, certo? Então, aqui a gente calcula o potencial da célula. Aí aqui a gente tem assim, ó, células voltaicas ou galvânicas, né? E a pilha de Daniel. Porque assim, a energia liberada de uma reação de oxirredução espontânea é usada para executar trabalho elétrico. Então, células voltaicas ou galvânicas são aparelhos nos quais a transferência de elétrons ocorre através de um circuito externo. Então, a pilha de Daniel, existe vários tipos de pilha, né? Pilha, sempre lembrando que é uma reação espontânea, tá? Ocorre espontaneamente.
Porém, a reação, a pilha de Daniel vai ser sempre a relação cobre-zinco, tá? Se aqui não tiver algo diferente de cobre-zinco, eu tenho uma pilha, mas não tenho uma pilha de Daniel, tá? Se a reação ocorrer espontaneamente é uma pilha, porém, se não for sempre cobre-zinco, eu não vou ter uma pilha de Daniel. A pilha de Daniel vai ser sempre caracterizada por cobre-zinco, tá? E essa reação ocorre espontaneamente, ou seja, o anodo ele transfere elétrons espontaneamente para o cátodo. Porque a gente já viu que o anodo é mais reativo, tem uma energia potencial maior e tem um potencial padrão de redução menor. Por isso que a transferência de elétrons ocorre espontaneamente. Professora, mas pode ocorrer do cobre fornecer elétrons para o zinco? Pode, só não pode ocorrer espontaneamente. A gente tem que aplicar a energia, né, uma fonte externa, fazendo com que o cobre transfira elétrons para o zinco. Então, essa reação não seria espontânea, que é o que a gente chama de eletrólise, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, no laboratório, se você pegar, por exemplo, como que é a ilustração, tá? Se você pegar uma solução de zinco, uma solução de sulfeto de cobre, que é essa azulzinha aqui, né, e colocar um pedaço de zinco dentro, com o passar do tempo, esse zinco vai oxidar, transferindo elétrons para a solução. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui, tá? Aqui eu tenho um pedaço de zinco, certo? Sólido. E aqui eu tenho uma solução de cobre, sulfato de cobre. Então, na verdade, eu tenho aqui cobre 2+, SO4 2-, tá? Então, como essa reação vai ocorrer espontaneamente, por quê? Porque o zinco, ele está no estado sólido aqui, tá? Como ele tem um potencial padrão de redução menor, ele tem a energia potencial maior e é mais reativo do que o cobre, o que é que acontece? Ele vai oxidar, né, formando zinco 2+, tá? Mais 2 elétrons. Então, ele vai pegar, vai sair de zinco 2+, e vai se transferir, tá? Vai passar para zinco 2+, aqui para dentro da solução. Zinco 2+ aqui. Zinco 2+. Certo? E essa plaquinha aqui, ela vai começar a corroer. Desculpa, gente. Dentro da solução, né? Ela vai começar aqui a ser corroída. Certo? Aí o que é que acontece? Esses 2 elétrons que o zinco está perdendo, o cobre que está aqui dentro, como o cobre 2+, vai pegar esses 2 elétrons aqui. Lembra que eu falei que a quantidade de elétrons perdidos tem que ser a quantidade de elétrons recebidos? E esse elétron não pode ficar solto por aí. Ele tem que ser transferido para alguém. Como o cobre está com 2+ aqui dentro, ele vai receber esses 2 elétrons e vai se reduzir a cobre sólido. Tá? Então, o que é que acontece? Esse cobre aqui, que está com 2+, ele vai vir aqui para a superfície com o cobre sólido. Vai formar tipo uma crosta aqui em cima de cobre. Certo? Então, é isso que acontece. Então, com o passar do tempo, o que é que acontece? O zinco vai se oxidar, o cobre vai se reduzir. Tá? Quando o tempo passar, ó, a solução que antes era mais azul vai ficar mais incolor, né? Que o cobre está se reduzindo. E essa parte aqui, né? Toda essa crosta aqui que eu acho super nojento, que eu tenho agonia, é o cobre sólido se depositando na placa de zinco. Aí você, professora, mas o zinco você disse que ia se oxidar? Sim, o zinco se oxidou. Você formou uns buraquinhos, está sendo corroído. Se você tirar ele aqui dentro e raspar, você vai ver que vai ficar todo corroídozinho. E se você deixar ele nessa solução aí, enquanto tiver cobre em solução, esse zinco vai se oxidar, certo? Essa placa vai ser totalmente corroída, certo? Aí aqui, a gente tem, olha, a pilha de Daniel, tá? A pilha de Daniel. Eu vou até fazer aqui que eu acho mais fácil de explicar. Tá? Eu vou utilizar também aqui o lápis vermelho. A pilha de Daniel ela é formada por 2 tubas, tá? Uma contendo uma solução de um sal, tá? De zinco, aí no caso é nitrato de zinco, que pode ser sulfato de zinco ou qualquer outro sal de zinco. Então ele tem como NO3- e zinco 2+, que é o sal, com uma plaquinha de zinco aqui dentro, sólido, zinco sólido. Aqui nessa outra cuba eu vou ter nitrato
de cobre, tá? E um pedaço de cobre dentro dessa solução, tá? Ele vai ficar ligado, esse cabo, né? Esses dois eletrodos vão ficar ligados através de um cabo, né? Tá certo? Então, o que é que acontece? Para que essa reação ocorra, essa pilha ocorra, eu tenho que ter uma coisa chamada de ponte salina, tá? Tem que ter um sal aqui dentro, e esse sal que está aqui dentro, ele tem que ser diferente. Alguns livros dizem que ele tem que ser diferente dos eletrodos e da solução que está aqui dentro. Tá? Outros dizem que é só do eletrodo, não pode ser de cobrezinho. Então, a gente vai colocar um sal aqui totalmente diferente de tudo. Vou colocar aqui o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, tá? Então, o que é que acontece? Como o zinco, né, a gente viu que ele é mais reativo, tem energia potencial maior, e o potencial padrão de redução dele é menor do que o do cobre, que é menos 0,76, e o cobre aqui, que é cobre sólido, né, tem um potencial padrão de redução de mais 0,34. Quem tem um potencial padrão de redução menor vai sempre se oxidar. Então, o zinco vai se oxidar aqui para dentro, formando o zinco 2+, tá? Então, vai formar algo mais ou menos assim. Como ele está se oxidando, a gente chama de anodo, tá? Anodo. O anodo, ele tem sempre o polo negativo, independente desse valor aqui, ele vai ter sempre o polo negativo, não é menos porque aqui é menos 0,76, não. É menos porque o anodo vai ser sempre o polo negativo da pilha. Esse zinco, que está no estado sólido, vai se oxidar formando zinco 2+, mais 2 elétrons. Esses 2 elétrons ele não pode ficar perdido, o que é que acontece? Ele passa através desse fio, tá? Os 2 elétrons, e ele chega nesse outro compartimento aqui. Então, o que é que acontece? O cobre que está aqui como cobre 2+, né? Que é o anodo, desculpa, que é o cátodo. Então, cobre 2+, certo? Ele vai pegar esses 2 elétrons que o zinco perdeu e vai se reduzir a cobre sólido, certo? Então, ele começa a se reduzir, sai do estado aquoso, né? E passa a se depositar aqui em cima da placa. Então, veja que com a oxidação do zinco tem um excesso de carga positiva, com a redução do cobre tem um excesso de carga negativa. Então, essa reação só vai ocorrer quando é justo quando estiverem eletricamente neutros. Então, essa reação, na verdade, só ocorre porque existe a ponte salina. Então, como eu tenho um excesso de carga positiva aqui, a parte negativa do NaCl, que é o cloro, vai migrar para cá, fornecendo carga negativa, deixando as cargas positivas e negativas iguais nessa fuga. E a parte positiva da ponte salina vai migrar para cá, fazendo com que a parte positiva e a parte negativa também fiquem iguais, que a gente chama de eletricamente neutra. Por isso que essa reação ocorre. Se você retirar essa ponte salina, tá, essa reação não vai ocorrer. Então, quando a gente pega esse potencial de menos 0,76 e mais 0,34 e colocar nessa forma aqui, ó, o potencial da célula vai ser igual ao potencial padrão de redução do cátodo, menos o potencial padrão de redução do anodo, tá? A gente tem que o potencial da célula vai ser igual. Quem é o cátodo? O cátodo é quem está se reduzindo, que é o polo positivo. Tá? Quem está se reduzindo é o cobre, tá? E ele tem um potencial padrão de redução, que é dado tabelado, determinado experimentalmente, é 0,34, então vai ser 0,34, tá? Menos da fórmula, menos o potencial padrão de redução do anodo, que é quem? Menos 0,76 volts, né? Que o anodo é quem está se oxidando. Então, o potencial da célula aqui vai ser igual a 0,34, aqui vai ficar positivo, então eu vou somar, vai ficar 1,1 volts. Então, quando essa reação ocorre, tá, vai gerar um potencial de 1,1 volts. Tá certo?
Então, esse é o potencial da célula. Se eu tiver essa ponte salina aqui, esse multímetro aqui ele vai zerar. Tá? Se eu colocar, a reação vai voltar a ocorrer. Certo? Uma forma da gente representar essa pilha, né? Uma forma da gente colocar é assim, ó. Eu posso dizer que o zinco pode ser tanto sólido, dessa forma, ou zerinho aqui, tanto faz, tá? Se oxida a zinco 2+, aquoso. Isso daqui significa que existe uma ponte salina e o cobre ele vai se reduzir a cobre sólido. Pode ser sólido ou zerinho aqui, mesma coisa. Então, se eu disser assim, monte tal pilha, você vai entender que nessa pilha o zinco está se oxidando, o cobre está se reduzindo e existe a presença da ponte salina. Tá certo, pessoal? Lembrando que tudo isso ocorre sob condições padrão de 1 atm, certo? 25 graus Celsius, e a concentração dessas soluções, tanto do nitrato de zinco como do nitrato de cobre, é 1 molar ou 1 mol por litro, certo? Aí aqui eu tenho um exemplo, ó, indica a reação que ocorre no anodo do cátodo, a reação, o sentido da migração do elétron para as seguintes reações de oxirredução. Lembrando que a migração do elétron sai sempre do anodo para o cátodo, certo? Então, eu vou apagar aqui. Então, ó, a gente tem o Cr2O7 2-, tá? Aquoso, tá? Mais 4H+, certo? Aquoso. 4 não, 14, né? Mais 14H+ aquoso. Aí aqui mais 6 cloro aquoso, tá? Formando 7A, 2 CR3, CR3+ aquoso, mais 7 água, mais 3Cl2 gasoso, certo? Então, assim, indica a reação que ocorre no anodo, a reação que ocorre no cátodo e a migração, o sentido da migração dos elétrons. Olha só, de cara aqui, como a gente viu na aula anterior, né? Aqui eu tenho a carga do íon, é o estado de oxidação dele, então o cloro está -1. Ele saiu de -1 e foi para, lembrando que as moléculas, né? Simples, né? Cl2, O2, N2, ou os elementos simples no estado sólido, vai ter sempre estado de oxidação no 0. Então, ele saiu de -1 e foi para 0, ele se reduziu, não é isso? Então, se ele se reduziu, automaticamente, a oxidação ocorre aqui no crômio, né? O crômio se oxidou, tá? E a gente pode até ver aqui quanto que estava o crômio antes e quanto que ele passou. Aqui a gente vê que a carga dele é 3+, então o estado de oxidação dele aqui é 3+, a gente pode ver quanto é que ele está aqui, ó. Só fazer assim, Cr2O7 2-. Então a gente quer saber o estado de oxidação do crômio, né, para 2x, tá? O estado de oxidação do oxigênio é sempre -2, vezes 7 dá -14, sempre igual à carga do íon, que é -2. Se não tiver carga, vai ser igual a 0. Então aqui vai ser 2x, vai ser igual a -2 mais 14, x vai ser igual a -2 mais 14 dá mais 12 por 2 dá mais 6. Então, o crômio ele saiu aqui de mais 6 e foi para mais... Aqui ele saiu de mais 6 para mais 3 e houve aqui a redução e aqui foi a oxidação, tá certo? Então, pessoal, acabei errando aqui, desculpe. Aqui é de -1 para 0 é a oxidação, mil desculpas. É a oxidação, tá? Foi mal mesmo. E aqui ocorre a redução, tá?
ele saiu de -1 para 0. Então, ele tem um excesso de -1 elétron, perdeu 1, foi para 0. Então, ele oxidou. Perdão. Só descobri porque eu fiz aqui, né? Então, sempre faço. O mais segurança que vocês tenham, eu sempre faço o exercício na ponta do lápis. Então, ele saiu de +6 para +3, ele se reduziu. Então, se esse aqui oxidou e esse se reduziu, a oxidação sempre ocorre no anodo e a redução sempre ocorre no cátodo. E a migração do elétron vai ser sempre do anodo, tá, para o cátodo. Migração vai ser sempre do anodo para o cátodo. Então a migração do elétron vai sair, tá certo? Do anodo para o cátodo, ou seja, daqui para cá, tá? O polo, né? O crômio vai ser o anodo, tá? Então vai sair do crômio para o polo, os elétrons, tá certo? Bom, é só isso, né? Eu pedi que era o anodo, que era o cátodo, e o sentido da migração dos elétrons. Então os elétrons vai sair do crômio, tá? Para o polo, tá? Que é do anodo para o cátodo. Se eu tivesse pedido também qual é a carga, né, do anodo, vai ser sempre negativa e a carga do cátodo vai ser sempre positiva. Carga não, o polo, né? O polo do anodo vai ser sempre negativo e o polo do cátodo vai ser sempre positivo. Certo, pessoal? Desculpem-me aí. Então, só uma coisa aqui rápida. Só um minutinho aqui. Acabei. Eu acho que aqui é desnecessário. Tá? Deixa eu ver aqui novamente. Aqui. E vou compartilhar aqui novamente. Certo? Bem rapidinho aqui. Então, ó. Eletrodo padrão de hidrogênio. Lembra que eu falei que essa tabela aqui ela é feita experimentalmente, né? Determinada experimentalmente com determinadas condições, né? 25 graus Celsius, 1 atm, etc. E tal. Então, para a gente saber esses valores especificamente de cada elemento, né? Qual o potencial padrão realmente de redução dele, tudo isso é feito experimentalmente, né? E então, o que eu coloquei aqui é possível medir o potencial de uma semicélula diretamente? Sim, né? Os potenciais padrão de redução, tá? Que é esse Ezinho RED aqui, são medidos em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Então, o eletrodo padrão de hidrogênio, por convenção, tá? O hidrogênio vai se reduzir, o potencial padrão de redução dele vai ser igual a 0. Então, o que acontece? Aqui, vou fazer um desenho bem rápido, porque eu não sei desenhar o eletrodo de hidrogênio, mas tem como vocês entenderem mais ou menos. Aqui eu tenho o nitrato de zinco, tá? Com um pedaço de zinco dentro. Tá certo? Aqui eu tenho o eletrodo de hidrogênio, certo? Aqui eu tenho H+, aqui é o eletrodozinho de hidrogênio, que coloca mais ou menos assim, certo? Aí o que acontece? Quando ele faz essa reação aqui, tem a ponte salina, porque sem ponte salina não vai ocorrer a perda, tá? Quando ele faz essa reação aqui, aparece um valor específico, e o valor que aparece aqui é 0,76 volts, tá? Por conversão aqui, o hidrogênio, ele vai se reduzir a hidrogênio gasoso. Aqui é aquoso, 2 hidrogênio, ele se reduz. E o potencial padrão de redução dele, como ele está se reduzindo, ele é o cátodo, tá? E o potencial padrão de redução dele é 0,0 volts, tá? Aqui, esse valor que aparece aqui é o potencial da célula, é o potencial gerado, que é 0,76. Lembra que eu falei dessa forma aqui, ó, o potencial da célula é igual ao potencial padrão de redução
do cátodo menos o potencial padrão de redução do anodo, tá? O potencial da célula é esse que aparece aqui, 0,76 volts, tá? O potencial padrão de redução do cátodo, por conversão, é zero, né? Que é do hidrogênio. Aí a gente vai determinar aqui o potencial padrão de redução do anodo. Então, o potencial padrão aqui de redução, tá certo? Do anodo, que é quem está se oxidando, que é o zinco, vai dar menos 0,76 volts. Então, a gente determinou o potencial padrão de redução de quem está se oxidando, que seria o zinco. Então, os elétrons estão saindo do zinco, tá? Para o hidrogênio, né? Passagem de elétrons, aqui ele está se oxidando. Então, através disso daí, foi possível determinar os potenciais padrão de redução de toda essa tabela, tá? Não só dessa tabela, você pegar aqui o zinco, ó, menos 0,76, mas de várias outras tabelas que existem de potencial padrão de redução, certo? É dessa forma que é calculado experimentalmente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, espontaneidade da reação redox, né? Se o potencial da célula for maior do que zero, ela é espontânea. Se o potencial da célula for menor do que zero, ela não é espontânea, tá? Então, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez a célula, quando a gente fez a reação de cobre 5, que é a filha Daniel, o potencial da célula gerado deu 1,1 volts. Então, essa reação é espontânea porque ela tem um valor positivo, certo? Ela é espontânea. Nesse caso aqui, ó, deu valor positivo. Então, a reação é espontânea, ocorre espontaneamente. Se der negativo, a reação ocorre não espontaneamente. Então, ela não é uma pilha, ela passa a ser uma eletrólise, certo? É que a gente tem pilhas ou baterias, né? As pilhas, a pilha, tá? Ela como a gente tem essas pilhas a gente coloca o controle remoto, tudo, tá? Uma pilha daquela é dada como pilha mesmo. Mas quando você coloca duas pilhas no controle remoto, você já tem uma bateria, tá? Então, a pilha ela não é recarregável, o que é recarregável é a bateria. Ah, não, eu tenho um recarregador de pilha. Não, você não tem um recarregador de pilha, porque você coloca duas pilhas. A partir do momento que eu tenho duas pilhas ou mais, eu passo a ter uma bateria, e não uma pilha, certo? Então, a bateria, né, ela é uma fonte de energia eletroquímica fechada e portátil, que consiste em uma ou mais células voltaicas, certo? Então, a bateria, a gente chama de pilha ou bateria porque a reação é espontânea, mas a bateria é a junção de duas ou mais pilhas juntas, tá? É que a gente tem, né, a bateria de carro mesmo, né, que a gente conhece, a bateria de chumbo, tá? A gente tem no cátodo, a gente tem essa reação do óxido de chumbo, tá certo? E no anodo, a gente tem a oxidação também do chumbo sólido, formando sulfato de chumbo. E o potencial da célula gerado é 2,041 volts. Então, o que acontece? Uma bateria de carro, ela consiste em 12 volts. Então, significa que ela tem 6 pares de anodo, cátodo, para produzir, cada um produzindo 2 volts. Então, cada um compartimentozinho desse é uma pilha que produz 2,041 volts, vezes 6 vai me dar um total de 12, tá certo? Volts, que é a voltagem da bateria de carro, certo? Aí aqui a gente tem as pilhas secas ou pilhas alcalinas, vocês já ouviram falar, tá? Elas são um pouco mais complicadas, a formação dela é um pouco mais complicada, porém, é o básico, existe um anodo e existe um cátodo. O anodo ocorre sempre a oxidação, o cátodo sempre a redução. Essas pilhas secas aqui, se a gente fosse fazer a reação e balancear, a gente ia ver que não ia sobrar água, então é por isso que ela é como pilha seca e por isso que ela não é recarregável, né? Exatamente porque para que eu tenha para que eu recarregue, né, para que a reação ela volte ao início, a questão do equilíbrio mesmo, ela tem que ter água para que esses elétrons sejam transferidos. Se não tiver água no sistema, esses elétrons não conseguem ser transferidos, porém essa pilha ela jamais ela vai ser recarregada, certo?
Então, lembrando sempre que a pilha são reações espontâneas que ocorrem espontaneamente. O potencial da célula gerada deve ser sempre maior do que zero. Já a eletrólise, as reações ocorrem através de um circuito externo, ou seja, para que a reação ocorra, você tem que fornecer energia. Então, na pilha eu costumo dizer que a reação química gera energia, né? E na eletrólise a energia vai gerar uma reação química, tá? E o potencial da célula gerada, certo? Vai ser menor do que zero, por isso que essa reação não é espontânea. Então, existem três tipos de eletrólise: a ígnea, né, que é aquela de sais fundidos, a aquosa com eletrodo inerte e a aquosa com eletrodo ativo. Então, aqui a gente tem a ígnea, né, que você tem sais fundidos, onde ocorre, aqui, eu tenho NaCl fundido aqui, onde eu tenho o anodo e o cátodo, tá? Esses eletrodos, são eletrodos inertes, ou seja, eles não vão reagir, eles vão ser só o local onde vai ocorrer a oxidação e a redução. No anodo vai ocorrer a oxidação do cloro e no cátodo vai ocorrer a redução do sódio. Então, seria algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui, a gente chama de cuba eletrolítica, porque eu tenho sais ali dentro, tenho eletrólitos ali dentro, ou seja, eu tenho cargas ali dentro, né? Aqui eu tenho os meus eletrodos inertes, e vão sempre estar ligados na energia, tá? Senão a reação não vai ocorrer. Quando ele é ligado na energia, parte desse eletrodo, um dos eletrodos vai ficar carregado positivamente e o outro eletrodo vai ficar carregado negativamente. Como eu tenho aqui Na+ e Cl- aqui dentro fundido, não tenho água no sistema, o que é que vai acontecer? Esse excesso de carga vai se oxidar aqui no polo positivo, então o cloro, tá, vai se oxidar a cloro 2 mais gasoso, mais 2 elétrons. Balanceando aqui, né? Vai ficar 2 cloros, formando cloro gasoso mais 2 elétrons. Se ocorreu a oxidação aqui, tá? Oxidação. Toda oxidação é anodo. Tá? Lembra que na pilha o anodo, a carga era negativa? A carga não, né? O polo era negativo. No caso da eletrólise, o polo é positivo, tá? Mas vai sempre haver a oxidação e vai ser sempre o anodo. Nesse caso aqui, o sódio, né, tem carga positiva. Quando ele vê essa carga negativa aqui, ele vai se reduzir, ele pega esse elétron e reduz a sódio sólido, tá? Então, se ocorreu a redução, com certeza, aqui é redução. Se ocorrer a redução, vai ser sempre o cátodo. Tá? Cátodo. Certo? Então, na eletrólise, o anodo tem o polo positivo e o cátodo tem o polo negativo. Certo? Não confundam isso daí. Tá? Aí a gente tem, eu falei da eletrólise ígnea, que é essa, a gente tem a eletrólise em meio aquoso. Uma com eletrodos ativos, tá? E a outra com eletrodos inertes, certo? Então, antes da gente entrar em detalhe, né, com relação a isso daí, né, que a gente tem uma eletrólise com eletrodo ativo, e vamos falar aqui um pouquinho antes de eletrólise com eletrodos inertes. Quando a gente trabalha com eletrólise em meio aquoso, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, tá certo? Eu tenho aqui um eletrodo inerte também, ligado na energia. Quando eu ligar, ele vai formar um polo positivo e vou formar aqui também um polo negativo, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo do fluoreto de sódio. Então, eu vou ter o flúor menos, eu vou ter o Na+, tá? Então, o que é que acontece? Aqui é eletrólise meio aquoso, então tem água no sistema, tá? Então, o flúor, ele vai se oxidar aqui, então vai ser flúor aquoso, tá? Formando isso daqui,
né? Mais dois elétrons. Como ele está se oxidando, aqui é a oxidação, aqui vai ser o anodo, e com o polo positivo, tá? Só que aqui é o anodo. Então, no anodo vai ocorrer tanto a oxidação do flúor, como vai ocorrer também a oxidação da água. Então, a oxidação da água é duas águas líquidas, formando, tá certo? O2, tá? Mais 4H+, mais 4 elétrons. Mais 4H+, aquoso, mais 4 elétrons, certo? Então, vai haver tanto a oxidação do flúor como a da água. Aqui no cátodo, né, vai ocorrer a redução de quem? Do sódio. O sódio vai se reduzir aqui. Então, no cátodo, tá, vai ocorrer a redução do sódio. Sódio mais elétron formando sódio sólido, certo? Só vai ter a redução do sódio, mas também vai ter a redução da água. Então, vai ser 4 água líquida, mais 4H+, mais 4 elétrons, desculpe, formando 2H2, certo? Mais 4OH-, mais 4OH-. Então, a gente, sempre que for trabalhar com a eletrólise em meio aquoso, a gente vai ter sempre que levar em consideração a oxidação, nesse caso, o fluoreto de sódio, né, do flúor e também da água, e vai ter também a redução do sódio e da água também. Então, a gente vai ter sempre que prestar muita atenção nisso daí. Vocês não podem, de forma alguma, tá certo? Errar isso daí. Jamais. Tá certo? Então, aqui, o mesmo probleminha, deixa eu tentar novamente compartilhar aqui. Acho que agora voltou novamente. Então, ó, aí aqui a gente tem a eletrólise do... Aí tem aqui, né, a solução do aquosa de fluoreto de sódio em água em uma célula eletrolítica. Essa reação é espontânea, né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, a oxidação do flúor, tá? Vai ter um potencial de menos 2,87, tá? A oxidação da água tem um potencial de menos 1,23 volts, tá? A redução do sódio é menos 2,87, menos 2,87, e a redução da água 0,83, menos 2,87, e o da água vai ser menos 0,83. Lembrando que esses valores são todos valores tabelados. Então, ó, quem é que tem o maior potencial padrão aqui de oxidação? O maior é esse daqui, né? Então, na verdade, no anodo vai ocorrer a oxidação da água, tá? Aqui, quem tem o maior potencial padrão de redução? Também é água, né? Menos 0,83 é maior do que 2,87. Então, no cátodo vai ocorrer a redução da água. Então, o potencial da célula aqui é só a gente somar um com o outro. Então, se a gente for somar, dá um total de menos 0,83 mais menos 1,23, vai ficar menos 2,03 volts. Então, o potencial da célula aqui, potencial negativo. Então, essa reação é uma reação não espontânea, certo? Sempre que o potencial da célula, né, que é a soma dessas reações, der negativa, a gente tem um potencial, a gente tem uma reação não espontânea, certo? Então, a gente tem aqui, olha, a eletrólise do cloreto de cobre, tá? Vou fazer aqui bem rapidinho. Eletrólise do cloreto de cobre. Então, a gente tem sempre que lembrar que no cátodo, tá? Vai sempre ocorrer a redução do cobre.
certo? A reação de redução é menos 0,84, são valores tabelados. Só que vai ocorrer também a redução da água, né, que é aquela reação que eu mostrei anteriormente, que é 4 água mais 4 elétrons, formando oxigênio, formando, desculpe, 2H2, mais 4H-, tá? E esse potencial aqui é um potencial de menos 0,83, certo? Lembrando que no anodo vai ocorrer a oxidação do cloro, vai formar cloro gasoso, tá? Mais 2 elétrons. O potencial aqui padrão de redução, tá certo? Do cloro é menos um ponto de oxidação, vai ser menos 1,36, tá? E vai ocorrer também a oxidação da água. Então, a água vai ser 2H2O, formando, tá? O2 mais 4H+, tá? Mais 4 elétrons. Então, esse valor aqui é um valor de menos 1,23 volts. Então, quem tem o maior potencial aqui? Aqui é mais, né? O maior potencial aqui é negativo. Aqui vai ser... Então, no cátodo vai ocorrer a redução do cobre, certo? E no anodo, de acordo com o valor, olha, esse valor é maior que esse. Então, teoricamente, no anodo vai ocorrer a oxidação da água. Porém, tá? Termodinamicamente, está se formando realmente no anodo a oxidação da água. Porém, cineticamente, tá? Isso é uma reação bem específica para o cloro, ele ocorre mais rapidamente. Então, se ele ocorre mais rapidamente, tá? Por mais que esse potencial aqui seja maior, certo? Na verdade, o que vai ocorrer no anodo vai ser a oxidação do cloro. Lembrando que eu coloquei esse exercício exatamente para vocês saberem que é algo bem específico do cloro, certo? Isso só ocorre para o cloro. Então, é só a gente somar esses potenciais aqui. Quando a gente somar esses potenciais, a gente vai ver que vai dar um valor negativo, né? 1 menos 36 mais 0,34. O potencial da célula, certo? Vai ser menos 1,02 volts. Então, como o potencial da célula aqui é um valor negativo, essa reação é uma reação não espontânea, certo? Aí aqui, ó, a gente tem a galvanoplastia, né? Que é um processo que usa a eletrólise para depositar uma fina camada de metal em outro para melhorar o aspecto visual ou a resistência à corrosão, certo? Que é muito utilizado na indústria para deixar talheres brilhosos, para várias coisas que a gente faz na indústria, para não só ficar bonito, mas também ficar... não só ficar bonito, mas também para ficar bom, tá certo? Para proteger da corrosão, tá certo? Então, a gente tem agora só a eletrólise aquosa com eletrodos ativos, tá? Então, é possível saber a quantidade de material que obtemos na eletrólise, né? A quantidade de uma substância reduzida ou oxidada em uma célula eletrolítica é diretamente proporcional ao número de elétrons transmitidos à célula. Então, tem um exemplo aí do sódio se reduzindo. Então, 1 mol de elétrons aqui, né? Do sódio, ele vai depositar 1 mol de sódio metálico e 2 mol de cobre, né? De elétrons aqui, vai depositar 1 mol de cobre metálico. Tá certo? Então, aqui eu tenho um exercício, ó. Você quer cobrir um anel de formatura com 3 gramas de ouro em 20 minutos. Qual a corrente necessária em ampere para que a eletrólise de uma solução de cloreto de ouro se deposite neste anel, certo? Eu digo assim, 1 mol, tá, de um determinado material é equivalente a 1 mol elétron, e um coulomb, que é a mesma coisa que 1 ampere vezes segundo, e 1 mol elétron é equivalente a 9,65 vezes 10 a quarta coulomb, tá? Então, vamos lá, eu quero depositar 3 gramas de ouro em 20 minutos nesse anel de formatura. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu quero depositar 3 gramas de ouro,
A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o número de mol desse ouro. Certo? Lembrando que a gente tem que a carga vai ser igual a corrente vezes o tempo. Certo? Eu quero depositar 3 gramas de ouro. Tá? O ouro que a gente está utilizando é o cloreto de ouro, né? AuLCl3, que é o sal de ouro. Então, esse 3 aqui é daqui do ouro. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ouro. Ouro 3 mais, aquoso, tá? Para ele se reduzir a ouro sólido no anel, ele vai precisar de 3 elétrons, tá? Então, vamos lá. 1 mol, tá, de ouro. Se você olhar na tabela periódica, tem 197 gramas. Como eu quero depositar só 3 gramas de ouro, em 3 gramas de ouro eu vou ver a quantidade em mol que eu tenho aqui de ouro. Então, vai ser 3 dividido por 197. Certo? Vai me dar 0,015 mol de ouro. Certo? Uma vez que eu tenho um mol de ouro, eu tenho como saber quantos mol elétricos. Porque, olha, 1 mol, tá, de ouro precisou de quantos mol elétricos para se reduzir? 3 mol elétricos. 3 mol elétricos para se reduzir. Na quantidade de mol de ouro que eu acabei de achar, tá certo? Eu vou ter X mol elétrico. Então, o X aqui vai ser igual a 0,015 vezes 3 vai me dar 0,046 mol elétrico de ouro. Tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu também sei que 1 mol elétron, tá, tem 96.500 coulombs. Eu também dou na questão. Tá? Então, em 0,04 mol elétron, né, eu vou ter X coulomb vezes 96.500, eu vou ter X aqui vai ser igual a 4,41 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Vezes 10 elevado à terceira coulomb. Agora tem como calcular, tá certo? A corrente necessária. Então, ó, a corrente aqui vai ser igual a carga dividida pelo tempo. Então, a corrente aqui vai ser igual a 4,4 vezes 10 a terceira coulomb. Mas coulomb é a mesma coisa que ampere vezes segundos. Dividido, ó, por T, né? E disse que o tempo aí é 20 minutos. 20 minutos a gente tem que transformar em segundos. Então, vai dar 2 vezes 6 dá 12, dá 1.200 segundos. Segundo por segundo dá embora. Então, a corrente aqui vai ser igual esse valor dividido por 1.200. Então, vai me dar uma corrente de 3,67 amperes. Então, se eu utilizar uma corrente de 3,67 amperes, tá? Num tempo de 20 minutos, eu vou conseguir depositar 3 gramas de ouro, tá certo? No anel de formatura. Tá bom? Aí tem um outro exercício aqui. O outro exercício é: calcule a massa em gramas de alumínio produzida em 1 hora pela eletrólise do cloreto de alumínio, fundido se a corrente elétrica for 10 amperes. Então, na verdade, eu quero saber qual é a massa. Eu tenho uma corrente de 10 amperes e eu tenho um tempo de 1 hora. Tá certo? 1 hora. Então, aqui tem como eu calcular a carga. A carga vai ser a corrente vezes o tempo. Aqui está em hora, passando para segundos, passa para 3.600 segundos. Então, a carga aqui vai ser igual, ó, a 36.000 amperes vezes segundos, que é a mesma coisa que coulomb, né? Lembrando que eu tenho aqui Al, alumínio 3+, tá? Mais 3 elétrons, vai formar alumínio sólido. E alumínio daí é. Então, ó, a gente tem aqui que 1 mol de alumínio, tá? Precisa de quantos mol elétricos para se reduzir? 3, né?
3 mol elétrons para se reduzir. Tá certo? Então, não vai nem precisar fazer essa conversão, não, desculpa. Não preciso fazer essa conversão, não. Vai ser até mais rápido, né? Então, vai ser assim, ó. 1 mol elétron, tá? Desculpa. 1 mol elétron, tá? Ele tem, lembra daquela constantezinha, 96.500 coulombs, tá? E o alumínio, ele tem quantos mol elétrons para se reduzir? 3. Então, em 3 mol elétron, né, eu vou ter, desculpe, em 36.000 coulomb, tá certo? Eu vou ter X mol elétron, desculpe, pessoal. Então, aqui, ó, como eu já tinha achado a carga, né, eu uso o valor da carga para achar o mol elétron. Então, aqui X vai ser igual a 36.000, certo? Dividido por 96.500. Vai me dar 0,37 mol elétrons, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Aí sim, para isso aqui, ó, no mol de alumínio, precisa de quantos mol elétrons para se reduzir? 3 mol elétrons, tá? Em 0,37 mol elétrons, eu vou ter X. Então, X aqui vai ser igual a 0,37 dividido por 3, vai me dar 0,12 mol de alumínio, tá? Então, aqui vai ser assim, ó. Agora, estamos falando de mol de alumínio. Tem como eu saber o que agora? Tem como eu saber a massa, né? 1 mol, tá? De alumínio. Eu vou olhar na tabela periódica para a massa dele, tá? A massa de alumínio vai ser 27 gramas. Tenho aqui 27 gramas. Em 0,12 mol, eu vou ter X. Então, X aqui vai ser igual a 3,27, vai me dar 3,35 gramas de alumínio. Então, ó, se eu pegar, né, uma corrente, se eu pegar uma corrente de 10 amperes, tá certo? Por 10 horas, passar na solução de cloreto de alumínio, tá? Eu vou conseguir depositar 3,35 gramas de alumínio, tá? Naquele material que você quer depositar alumínio, tá certo? Vai ficar brilhoso, bonitinho e protegido, certo, pessoal? Desculpe aí algumas gatas, realmente estou muito ocupada, muito desconcentrada, mas deu tudo certo. Qualquer dúvida é só entrar em contato com as meninas, para entrar em contato comigo. E boa sorte para vocês lá no Enem, tá bom? Beijo a todos.